É isso aí, senhores. Mais um dia de gravação aqui no Automotive Oficial. E eu tô tomando puxão de orelha direto do meu time de marketing lá, porque os caras falam assim: fala pros caras se inscrever, apertar o sininho de ativação lá para quando tem vídeo novo. Então, você que curte aí o nosso canal, dá o seu like lá, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho para que vídeos com pessoas ilustres como o meu amigo aqui do lado, Gabriel Elias, CEO da Minha Revisão. Esses caras aí merecem aí toda a nossa atenção aí, porque são caras que fazem coisas importantes no mercado. E, Gabriel, que honra, que prazer ter você aqui no Automotive Oficial, meu amigo. Que isso, a honra é nossa, Jason. Obrigado pelo convite. Obrigado por abrir esse canal para explicar um pouco como funciona a minha revisão, o que nós estamos fazendo, tentando fazer um pouco diferente, né? Mudar um pouquinho o mindset dos donos de carro para trazer tecnologia para o nosso segmento. Boa. A Minha Revisão, para quem não conhece, ela é um aplicativo que ela é voltado para venda de revisão para o dono do carro, né? Então lá ele tem algumas interações do qual ele consegue comprar diretamente do aplicativo e ele sabe quanto vai pagar por aquela revisão e o que ele está comprando, né? E o criador dessa ideia aí é o Gabriel Elias, junto com todo o time da Minha Revisão. E, Gabriel, eu dei só uma introdução aí, né? Eu sei que o aplicativo e a Minha Revisão faz muito mais coisa além disso, né? E de onde surgiu essa ideia, cara, de você poder criar uma solução de extrema tecnologia, né? Na palma da mão, para que o cara escolha a oficina, escolha o serviço e vai lá sem dor de cabeça, cara. Me conta um pouquinho aí. Pô, legal, Jason. A ideia veio de uma dor quando nós tínhamos oficina. Então, a gente veio desse segmento, nós tínhamos algumas oficinas, e eu sempre pensei em nosso segmento muito arcaico. Então, o jeito de você levar o carro para uma oficina, o jeito de aquela insegurança do cliente, sempre desde a época do meu avô, continua igual. E pro dono de oficina, também tinha uma necessidade muito grande de como atrair o cliente final para dentro da minha loja. A gente tinha uma oficina grande e a gente seguiu aquele caminho tradicional que é trabalhar com grandes frotas. E a gente sabe que trabalhar com grandes frotas a gente tem um volume muito grande, porém uma margem muito baixa, então um markup muito espremido. E eu sempre pensei, eu tenho uma necessidade do dono do carro de onde eu levo o meu carro para fazer a revisão, onde eu levo o meu carro para fazer um serviço. E como dono de oficina, eu tinha essa dor de como atrair esse cliente para dentro da minha loja. Aí veio a ideia da Minha Revisão, de criar uma ponte entre a pessoa que tem um carro e precisa fazer a revisão do carro dela, precisa fazer o serviço automotivo do carro dela, com um dono da oficina que precisa atrair esse cliente para dentro da loja. Essa veio a ideia da Minha Revisão e faz 3 anos e meio que a gente está percorrendo esse caminho de trazer uma facilidade para o dono do carro e trazer uma demanda para o dono da oficina. E como é que funciona, Gabriel? É assim, o dono do carro, ele digamos assim, ele tem uma avalanche de informação hoje, pesquisando no Google, no YouTube, sobre manutenção, sobre revisão, sobre uma série de coisas, né? O que faz ele optar por ter um aplicativo que disponibiliza para ele uma relação de oficinas de qualidade e também disponibiliza o valor. Como é que funciona toda essa métrica? Como é que vocês conseguiram modelar isso? Como funciona a nossa jornada do nosso cliente? Hoje a jornada é bem simples. A gente brinca que em 5 minutos ele compra o pacote de revisão preventiva do carro dele, já pago com voucher na mão e já leva na oficina para executar. Então, como funciona a jornada? Ele baixa nosso app, ele faz o cadastro do carro dele. Com o cadastro do carro dele, nós precificamos todos os modelos. Então, cada modelo na Minha Revisão tem um valor das revisões. Hoje nós trabalhamos com revisão preventiva, dividindo em 3 pacotes. Então, a gente tem um pacote de revisão básica, que seria o óleo e os filtros, e a revisão. A gente tenta mudar a cabeça do cliente de, preciso fazer a troca do óleo do meu carro. Não, você não precisa fazer a troca de óleo. Você precisa fazer a revisão preventiva.
O óleo de motor e o filtro de óleo é um dos componentes da revisão preventiva. A revisão intermediária acrescenta o alinhamento e balanceamento que o usuário tem que fazer a cada 10 mil quilômetros ou 6 meses, e a revisão premium acrescenta o filtro do ar-condicionado e a higienização. Se o seu carro tem ar-condicionado, o ideal é você fazer uma vez a cada 6 meses ou a cada 10 mil quilômetros. Então já estão precificados esses pacotes. Ele escolhe um dos 3 pacotes, escolhe a unidade que ele quer fazer, escolhe o dia e o período. A gente divide em 2 períodos. Tem o período da manhã, então ele tem que levar o carro até às 10 horas da manhã e o carro fica pronto até às 13, o pacote de revisão, e o período da tarde, que ele tem que levar até às 13 e o carro fica pronto até às 18. Ele agenda com 72 horas de antecedência. Então ele só abre o slot 2 dias depois para a oficina ter essa agenda, ela conseguir se programar, e a gente, para a oficina, a gente consegue liberar quantidade de carro por dia e por período. Então, a gente sabe que oficinas, sexta-feira é um dia lotado, onde está tendo muita entrega de carro, então a gente diminui a quantidade. A gente sabe que na terça-feira é um dia um pouco mais tranquilo, a gente aumenta a quantidade conforme a região e a loja. Tem toda essa inteligência por trás da minha revisão. E agora a gente entrou com mais serviço. A gente tem um diagnóstico que acendeu a luzinha da injeção do meu carro. E agora, o que eu faço? Você contrata um diagnóstico no app da minha revisão. Eu preciso fazer alinhamento e balanceamento. Acabei de trocar o pneu, mas eu não quero fazer lá. Eu quero fazer na minha revisão. Você contrata o alinhamento e balanceamento na minha revisão e a higienização do ar. Então esses são os pacotes que nós temos hoje. Interessante, você pegou algo que muitas vezes o cliente tem que vir até a oficina para você poder ofertar isso. E na verdade você oferta primeiro para a oficina já estar preparada para, olha, vai vir um carro XPTO que contratou tal serviço, então ele vai chegar a partir de tal hora e tal data. Ou seja, você ajudou a oficina no sentido de que ela... Teoricamente, esse carro deveria estar lá dentro da oficina para ele poder vender isso. E você não, você antecipou isso. E os clientes têm gostado disso? Por isso que eu digo dono de carro, né? Porque você fica numa posição bem interessante, né, Gabriel? Porque você tem o cliente chamado dono do carro e você tem o cliente chamado oficina, né? Ou seja, você está ali numa linha que os dois com intenções diferentes, né? Mas que culminam para o mesmo tipo de execução, né? Que é o serviço, né? Exatamente isso. A gente brinca que a minha revisão, ela tem 2 clientes. Nós temos o cliente dono do carro, que vai comprar o serviço no app da minha revisão, no site da minha revisão, e a gente tem um cliente que é o dono da oficina, porque a gente não executa. Quem executa são os nossos clientes donos da oficina. Tanto é que nós fazemos até o NPS, que é a pesquisa de satisfação do cliente. A gente faz o NPS, quando a gente pergunta para o cliente, a gente pergunta da plataforma da minha revisão e da oficina. Então, como foi o atendimento dele na nossa unidade? E como foi o serviço que ele contratou dentro da plataforma? Então, a gente divide esse NPS. E o mais legal, o nosso NPS hoje está em 88%, tanto para a oficina quanto para a plataforma. Então, a gente tem um NPS super bacana. Os nossos clientes gostam muito da tecnologia, do jeito fácil de tratar o serviço. Foi o que você falou, Jason. A gente já leva o carro para a oficina já com um serviço contratado. E por que a gente bate muito na tecla da revisão? Porque o cliente, ele chega na oficina sabendo que a oficina vai fazer a revisão do carro dele. Então ela vai checar o freio, ela vai checar os amortecedores, ela vai checar a bandeja, ela vai checar o freio traseiro, ela vai checar a suspensão traseira e vai passar esse orçamento direto para o cliente, e o cliente vai fazer o pagamento direto na unidade. Então a gente quer tirar a cabeça da cabeça do cliente que eu só levo o carro na oficina quando o meu carro quebra. O seu carro não tem que quebrar. Você tem que levar o carro a cada 6 meses ou 10 mil quilômetros. Lá a gente vai checar o seu carro, vai te passar o orçamento, o que você precisa fazer. Seu freio dura mais 5 mil quilômetros. Você vai ter que parar no meio da revisão. Você quer parar no meio da revisão? Ou você já quer adiantar e parar só na sua próxima? Então é essa mudança da cabeça do cliente que a gente faz muito trabalho, muito marketing para mudar o mindset do cliente. Então eu queria fazer 2 perguntas então em cima disso que você falou. Primeiro, há um checklist que ele faz também, além da revisão contratada na oficina mecânica? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é a seguinte: qual que é o perfil desse cliente? Você tem aí? É mais
jovens, é mais idosos, é mais gente, digamos assim, pessoas que estão atarefadas, trabalhando, mulheres, né? Você tem um pouquinho desse perfil aí para nos passar? Tenho assim, legal. Primeira pergunta. O nome revisão já é a checagem, já é o checklist que a oficina tem que fazer. Se a oficina fizer um checklist bem feito, o ticket médio dela vai aumentar. E não que ela vai empurrar um serviço que não precisa, mas ela vai checar exatamente. Tem uma lâmpada queimada, uma palheta ruim, um freio ruim, então ela tem que fazer um checklist. A gente dá um treinamento para as unidades para ela fazer esse checklist e verificar exatamente o que está acontecendo. Para o cliente já comprou um item chamado revisão. Então, quando você entra no app da Minha Revisão, um dos itens da revisão preventiva é revisão, é checagem, você tem que checar. E todo esse serviço adicional é da unidade, a unidade vai precificar, passar o orçamento para o cliente, passar o prazo de entrega para o cliente. Então, isso a gente pega muito no pé das oficinas, dos nossos clientes oficina, verifica exatamente o que tem que fazer no carro. Porque se tiver, precisa passar para o cliente. Agora, a segunda pergunta que é super legal. Quem é a gente chama de persona aqui na Minha Revisão. A nossa persona é aquela pessoa que ela usa muito o carro para ligar do ponto A ao ponto B. Não é o apaixonado por carro, aquela pessoa que ama carro que nem a gente ama carro, nossa, vou levar o carro no sábado de manhã para fazer uma revisão, já manda lavar, não. Essa pessoa quer deixar o carro dela em ordem para sexta-feira, 10 horas da noite, falar, quero ir para a praia. O carro dela está preparado para levar ela até a praia. Então ela vai pegar o carro e vai para a praia. Então os nossos clientes são mais essas pessoas que usam o carro para trabalho e para passeio, não tem tempo de ficar pesquisando que oficina eu vou levar, será que é boa, será que é ruim? Não, eu quero ter uma praticidade e uma transparência. A gente bate muito na tecla na Minha Revisão, que é transparência. Tenho que fazer o freio do meu carro. Quanto custa para fazer o freio? A pastilha tem N modelos, mas o tempo para substituir, quem vai passar é o fabricante. Então no tempário vai demorar 1 hora. Quanto custa o valor hora-homem da oficina? Custa, vou chutar aqui, R$180. Então para trocar o freio é R$180, porque o tempário falou que demora 1 hora. Ou demora 0 ponto alguma coisa. Então essa transparência a gente passa para o cliente. E uma coisa que os clientes adoram é já estar precificado. Ela já sabe quanto ela vai gastar na revisão preventiva. Ela não tem que esperar um diagnóstico da loja e esperar quanto será que vai custar para eu fazer a revisão do meu carro. O preço já está lá. Pode ter alguma coisa a mais, mas o preço Isso. Então, é nesse ponto que eu chegar, porque muitas vezes quando o cara inclui um alinhamento e balanceamento, você não consegue fazer o alinhamento e balanceamento se os pivôs, né, se o amortecedor, se a própria situação undercar lá, né, a parte de baixo do carro lá, não esteja ok. E nesse caso, como é que funciona? É super simples, a gente devolve o dinheiro do pacote e transforma o pacote intermediário num pacote básico. Simples assim. Entendi. A oficina, a gente trata a oficina como nosso cliente mesmo. Então a oficina vai falar assim, não tem como fazer o alinhamento desse carro porque as duas bandejas estão com problema. Se o cliente não quiser substituir, isso. Retorno do dinheiro. Tá bom. Assim, não, legal. Simples. É transparência mesmo no serviço. Agora, o cliente quer fazer, a oficina vai passar o orçamento. O cliente quer fazer, mas ele não quer fazer na nossa unidade. Ele vai substituir, depois ele vai retornar e vai fazer o alinhamento, porque ele já contratou o serviço. Tá. Uma dúvida que eu tenho, né? Eu estou vendo que você criou soluções muito práticas, né? E muito fáceis, né? Ou seja, sim, não, né? Não tem meio termo, né? Olha, cara, dá beleza, né? E uma das coisas que eu fico pensando é o seguinte, sobre a questão de você colocar preço no serviço, né? Precificar, né? Isso daí causa algum tipo do relacionamento entre a Minha Revisão e a oficina, dá uma arranhada, porque tem um cara que fala, olha, eu não tenho como fazer isso. Como é que vocês analisam essa precificação? E por região, né? Você estava falando que já existem mais de 300 oficinas espalhadas pelo Brasil, então eu imagino que região por região tem alguma diferença. E como é que vocês lidam com tudo isso daí? Isso é legal. Hoje nós estamos em 18 estados do Brasil, a gente está praticamente no Brasil inteiro. Vamos bater 400 unidades. O nosso objetivo é bater 600 unidades credenciadas até 2024, então a gente vai virar janeiro com 600 unidades, que é a nossa meta. O que a gente prega muito? Na concessionária, se você comprar um carro zero,
já tem uns pacotes de revisões preventivas. Então já estão precificados para os concessionários. O que a gente faz? Nosso preço é competitivo e tem margem para a oficina trabalhar. Então se a oficina colocar na ponta do lápis, se ela fizer apenas a revisão preventiva, não tiver nada para fazer no carro, ela tem margem para fazer esse serviço. Ela não vai trabalhar de graça e não é a filosofia da minha revisão ela trabalhar de graça. Muito pelo contrário. A gente tem que valorizar as nossas oficinas. Eu acho que as oficinas são muito desvalorizadas. A mão de obra no Brasil é muito desvalorizada. Você sai do Brasil e vai para os Estados Unidos, lá o preço hora homem é muito caro. Por isso que os americanos fazem o serviço em casa. Eles não fazem, porque eles são apaixonados. Não, é porque é caro. Você leva o carro numa oficina nos Estados Unidos, você vê que é caro lá. Aí você faz em casa porque é muito caro. Então aqui não. Aqui, não, tem que ser barato. Não tem que ser barato. Tem que ter o preço justo. Então as oficinas têm o valor para trabalhar, é justo o valor. E um segundo ponto, é um cliente que provavelmente não ia entrar na sua loja. Então todo o custo, o que a gente brinca muito em startup, que é o CAC, né? Que é o custo de aquisição do cliente. Quanto custa para eu pegar esse cliente final e trazer dentro da minha loja? Na minha revisão, eu já estou levando esse cliente para dentro da sua loja. Você vai fazer um trabalho muito bem feito, vai fidelizar esse cliente e ele vai retornar na sua loja. Ele vai continuar comprando no naipe da minha revisão, se Deus quiser. Mas ele vai retornar na sua loja, ele vai fazer os corretivos na sua loja. Então, a gente tem um preço muito caro? Não, porque senão a gente não vai conseguir vender. É um preço justo. Às vezes fica um pouquinho mais barato do que a oficina venderia dentro de casa, atraindo esse cliente? Fica. Mas se a oficina colocar na ponta do lápis o que ela vai gastar com marketing, o que ela vai gastar com esforço para atrair esse cliente para dentro da loja, ela vai ver que vai custar muito mais caro. Eu estava pensando aqui no que você estava falando, né? Hoje esse custo de aquisição do cliente ele é muito caro, né? Porque hoje a oficina no método convencional ela abre as portas, ela atende alguns clientes, esse cliente atende outro, ou ela vai para as mídias sociais, aí tem que pagar a agência, aí tem que fazer impulsionamento, aí tem que fazer uma série de ações, né, para poder mostrar para esse cliente dono de carro que ela está lá naquela avenida, naquela rua, né, e que ela tem condição de poder atendê-los. E falando sobre isso, como é que está a curva de crescimento da minha revisão, né? Ou seja, eu imagino a estratégia de vocês para atrair o cara, o consumidor final, a entrar para o seu app, né, e depois contratar o serviço. Existe aí uma curva de aprendizado e uma curva de crescimento aí, se você puder falar um pouquinho para a gente disso daí. Geis, eu comecei assim e hoje nós estamos com esse percentual aqui. Poxa, é uma coisa que a gente vibra muito com o sucesso dos amigos, né, cara? E isso é uma coisa que eu acho que vale a pena comentar aqui. Sim, é bem legal. A minha revisão, quando ela começou, foi uma ideia. Conversei com alguns amigos, com os outros fundadores da minha revisão. Galera, tive uma ideia disso. E agora? Como que a gente vai colocar em prática? A gente sempre sonha grande, né? A gente acha que vai cair tudo do céu, mas nunca cai. Então a gente bateu na porta de grandes empresas que tinham redes de oficinas gigantescas e essas grandes empresas olharam para nossa cara e falaram assim, legal, você não tem nem app, não tem site, não tem nada. Tá querendo entrar aqui? Aí a gente falou assim, a gente não tem, mas a gente tem uma vontade de fazer que não tem ideia. A gente foi batendo porta em porta, de oficina a oficina, credenciando as lojas. A gente começou assim, muito pequeno. Em um dia a gente credenciou 15 unidades, sem nada. Nada. Era eu e o Júlio credenciando loja dos amigos, e eles queriam ver o site. Deixa eu ver o site. Não existe, pessoal. É uma ideia. Mas você vai estar no começo com a gente. Então a gente começou bem pequenininho, a gente é aquelas startups diferentes, a gente chama de bootstrap. A gente não tem investidores por trás com caminhões de dólares, não. A gente começou gastando sola de sapato, que é o que, na minha opinião, é o que funciona. Para vocês terem uma ideia, o ano passado a gente cresceu 8 vezes o nosso faturamento e a nossa expansão de rede. Como somos bootstrap e como é muito caro o CAC, o custo de aquisição do cliente, a gente teve uma estratégia de fechar parcerias com empresas que trazem uma demanda muito grande para dentro da nossa plataforma, que é o que a gente chama de B2B2C. Então, é o cliente final do nosso parceiro empresa. Então nós temos algumas parcerias muito grandes
que traz uma demanda muito grande para dentro do nosso app, e a gente pega o FII da Minha Revisão e reparte com esses parceiros. Então a gente brinca que todo mundo é nosso cliente. Se a gente pegar uma Ambev deve ter não sei quantos mil funcionários, que deve ter carro, que a gente pode fechar uma parceria com eles para os clientes, os funcionários da Ambev terem um desconto, estarem na Minha Revisão, fazer o serviço nas nossas unidades. Então a gente vai fechando essas parcerias, onde vai trazendo um volume muito grande de carro. Antemão, vou falar a primeira vez no seu canal, a gente fechou uma parceria com o Parar. Então, dentro do app do Parar, vai ter revisão automotiva, dentro do super app Parar, e quando você contratar, você está contratando pela Minha Revisão. Então, isso são 2 milhões de usuários. Você tá brincando. A gente entrou agora. Isso vai começar a partir de novembro, a POC. Então, nós assinamos o contrato agora. Tá bem legal, foi uma parceria muito grande, a gente ficou muito tempo desenvolvendo essa solução e ficou muito bacana. Então a gente pensa muito fora da caixinha, como atrair esses clientes gastando o mínimo possível. E existe também, eu acho que uma outra oportunidade, né? Empresas do segmento automotivo que queiram falar com o consumidor final, né? Para dizer o seguinte, olha, na hora de substituir ou na hora de pensar em determinada peça, né? Vocês estão pensando nisso também? Eu estou aqui dando uma sugestão também aqui, né? Sou meio atrevido, né? Mas de repente convidar aí, sei lá, algumas indústrias, né? Poxa, na parte de óleo, na parte de itens de segurança, na parte de revisão, undercar, enfim. Já pensaram nisso? A gente vê isso como uma avenida muito legal de crescimento, porque a gente conversa com as duas pontas. A gente conversa com a nossa rede, com as nossas oficinas, e a gente conversa com o dono do carro. Então você consegue comunicar as duas pontas. Você consegue comunicar o dono do carro que o produto é muito bom, a Minha Revisão tá falando, ela tá dando um check, um ok que o produto é muito bom, e a gente está oferecendo esse serviço para nossa rede. Então a gente vê um canal super legal, e assim, a ideia da Minha Revisão é sempre trazer novidades para a rede. É novidades, é preço, é qualidade. A gente enxerga que a oficina é muito difícil ter uma oficina hoje no Brasil. Muito. Você tem muitos concorrentes, você tem muitos problemas, você tem problema de mão de obra, você tem N problema. E a gente está aqui para ajudar. Então, essas parcerias estão muito no nosso radar. A oficina que quer, né, você falou que precisa chegar aí a 600, né, até final de 2024, não é isso? Então, assim, os caras como é que fazem? Eles entram no site aí da Minha Revisão, solicita aí querer participar, que vai ter muito cara que vai querer, que vai estar interessado aí, é legal isso. Com certeza, com certeza. Hoje nós já temos um time de credenciamentos aqui dentro da Minha Revisão. Então a gente tem um time, a gente é muito criterioso, tá, para colocar, porque é qualidade, e a gente fala muito que a rede, é muito complicado a rede, porque o nosso cliente ele pode fazer uma revisão hoje em São Paulo, em Moema, ser super bem atendido, NPS 10, excelente, e ele vai para uma outra região e não é bem atendido. Ele comprou da Minha Revisão, então ele está aqui, se a unidade não fizer um bom trabalho, ela está queimando todas as outras unidades. Então todas as outras unidades acabam se queimando por um erro ou por um problema de uma unidade só. Então a gente tem um crivo aqui dentro, a gente verifica como está a oficina, e o nosso time credencia, já vai liberando, aí tem as fases de teste iniciais, então a gente diminui a quantidade de atendimento. Pela tecnologia que nós temos, a gente consegue fazer isso, então de repente libera poucas unidades por slot, por dias e por período, e vai aumentando. Então hoje o nosso time tem um trabalho muito árduo de credenciar essa galera. A gente já tem várias oficinas em lista de espera. A gente brinca que nós somos um marketplace, então é um shopping online vendendo serviços automotivos. E a gente brinca que é ovo a galinha, né? A gente não pode ter muita loja e não ter demanda, porque aí a oficina vai falar assim, nossa, credenciei, nunca entrou um carro aqui, que legal, mano. O pessoal falou, mas cadê? Cadê o carro? Então não é bacana. E também a gente não pode ter muito cliente e não ter as oficinas para atender. Então a gente vai mesclando. A gente não tem custo nenhum para estar na plataforma da Minha Revisão. Então a gente não cobra
mensalidade, não. A gente é ganha-ganha. Entrou, a minha revisão ganha e a oficina ganha. Não entrou, a oficina não ganha, a minha revisão não ganha. Mas estamos fazendo um marketing porque você está dentro de um aplicativo e dentro de um site. Olha que ideia bacana, viu? Eu fiquei muito impressionado aqui com toda essa... O pessoal acha que é só um aplicativo, né? Mal sabe todo o trabalho, toda a engenharia por trás do aplicativo e como você traciona isso para chegar na ponta, como é que você engaja, como é que você começa a ter valor no dia a dia, né? Que eu acho que esse é o grande diferencial da minha revisão, né? A oficina mecânica, naturalmente, ela já tem um valor muito grande para a sociedade, principalmente quem se locomove com o carro, porém tem uma situação, né? As oficinas mecânicas, ela ainda leva aquela coisa, toma cuidado com aquele mecânico, toma cuidado com aquilo, né? Ainda é uma coisa que é carregada de tempos em tempos, mas que com a tecnologia, com todas essas eletrônicas embarcadas, dispositivos como a minha revisão aí, app aí, né? Eu acredito que nós estamos dando um recado muito importante para o mercado, que aquilo que era de oficina mecânica já ficou para trás, né? Hoje, efetivamente, a história é diferente. São oficinas extremamente capacitadas, habilitadas, preparadas, né, para poder atender essa demanda aí, e um aplicativo como esse, ele vem muito para poder ser mais um canal, né, de seleção natural das oficinas, junto com bons profissionais e bons serviços. Como é que faz aí o pessoal achar a minha revisão aí, nos canais aí? Como é que vocês estão se comunicando com o mercado? Agora é a hora do merchan aí, meu amigo. Com certeza. Antes do merchan, eu vou só falar um ponto que eu acabei esquecendo. Um ponto bem legal que é da minha revisão é o histórico do carro. Tudo que você faz no app da minha revisão fica no histórico. E o que a gente faz? A gente sempre pensa, tem um negócio chamado LTV em startup, que é o quanto que o cliente vai gastar na vida dele dentro do nosso app. Então, quantos anos ele fica com o carro? Ele fica 3 anos, 4 anos, ele vai estar comprando na minha revisão. E quando ele vender o carro, a gente vai criando todo esse histórico e depois a gente passa esse histórico pro próximo dono. Então, a gente trata o carro como nosso cliente. Você que é dono do carro, você é um tutor do seu carro. Pra gente da minha revisão, o seu carro é meu cliente. O seu carro é o que a gente tem que tratar muito bem. E se você vender esse carro para o próximo dono, você vai transferir esse histórico para a próxima pessoa e eles vão continuar comprando da minha revisão. Isso mostra que você cuidou muito bem do seu carro, porque a gente só tem as melhores oficinas do Brasil. Então você fez todos os serviços dentro da minha revisão. Então é um ponto muito bacana que as nossas unidades estão usando isso muito como marca. Você está fazendo na minha revisão, você tem todo o histórico, depois você transfere para o próximo dono do carro. Isso mostra valor. Então a gente tem sempre que levar valor para os nossos clientes, porque trazer o cliente é muito caro. Então, e redes sociais, a gente é muito engajado nas redes sociais, @minha_revisão. Então, @minha_revisão, tanto Instagram, TikTok, LinkedIn, Facebook. Facebook agora já está um pouquinho em baixa, né? Mas TikTok e Instagram é o que a gente faz, gera mais conteúdo, tá? Então, @minha_revisão você já acha a gente. E o meu é @Gabriel Elias, Gabriel com Y, coisas da minha mãe, tá? Foi numa numeróloga quando estava grávida, apareceu um Y no meu nome, então Gabriel com Y, só tem eu lá. Fica tranquilo, eu sei bem o que é isso. Minha mãe não foi na numeróloga, mas o nome Jason é só esse, Jason Concierge. Então, meu amigo, fica fácil de achar. Isso é bom para os negócios, tá? Exatamente, isso aí. Legal, Gabriel, muito obrigado, uma honra ter você aí, a galera toda da minha revisão aí. Eu acredito muito nesse projeto e estou fazendo aí todo o possível e faço votos, né, que a minha revisão ela seja um app que realmente mude aí essa concepção do dono do carro à oficina mecânica, e vocês são uma plataforma aí que tem esse papel, esse duro papel né, de poder ajudar o dono do carro a escolher a oficina e até mesmo ajudá-lo no serviço que for contratado de uma maneira simples, fácil e rápida, viu? Obrigado, viu, Gabriel? Um grande abraço aí, meu amigo. Obrigado a você e parabéns pelo canal, tá muito legal.